bem, e agora que a gente sabe fazer uma modelagem básica aqui do SketchUp, porque olha, tem muita coisa que eu posso te ensinar, e é por isso que a Lab Design tem vários cursos abordando estratégias profundas para você fazer uma modelagem muito bacana e inteligente para poder seguir no segmento de arquitetura e design de interiores. Mas vamos lá, depois que você modelou tudo, chegou a hora de começar a colocar uma carinha de casa, ou seja, colocar as texturas aqui dentro. Para isso, a gente vai abrir uma nova aba aqui na lateral, que é dos materiais. É esse botãozinho aqui do lado. Tá vendo que ele já me dá uma paleta de cores super bacana? Eu ainda posso clicar nessa opção aqui, olha, que ele me abre vários tipos de materiais. Vamos supor que a gente queira colocar uma madeira aqui forrando toda a parte interna da casa. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que selecionar a minha modelagem e dar 2 cliques nela, para que eu consiga aplicar esse material nessa face aqui de dentro. Então, depois que eu entrei aqui dentro do bloco da casa, eu venho e escolho a parte de madeiras. Eu vou clicar aqui e ele me abre um monte de madeirinhas que eu posso usar. Eu vou usar essa daqui mais clarinha, que eu acho que é mais bonita. Então, ó, clico nela e o que vai acontecer? Tá vendo que o meu mouse se transformou no baldinho de tinta? Aí é só eu clicar na face em que eu queira aplicar essa textura e prontinho, já tá feito. Ah, Carol, que legal, mas eu queria, sei lá, colocar um piso na minha casa e eu queria passar exatamente a metragem para o construtor ou até mesmo para eu comprar esse tipo de material. Isso é muito bacana porque aqui no SketchUp a gente consegue selecionar as faces e ele dá a medida exata pra gente. Como que a gente faz isso? Ó, vou pegar aqui o meu cursor, que ele é a ferramenta de seleção. Eu clico aqui nessa face e para ir colocando outras faces nessa contagem, eu aperto o Ctrl no meu teclado. Então, ó, eu vou clicando nas faces seguintes e depois que eu selecionei todas elas, eu clico com o meu botão direito e em seguida, tá vendo aqui que ele me dá a área? E aí é só apontar para a área da seleção que ele me dá exatamente aqui, ó, 200 metros quadrados de piso laminado, por exemplo, que eu quero colocar dentro dessa minha estrutura. Então, é uma contabilização muito fácil. Até mesmo se eu quiser, por exemplo, uma parede só, selecionar e fazer a área dessa seleção da única parede, basta clicar nela e, de novo, aplicar aqui essa mesma configuração que ele aparece aqui, olha. Se eu quiser pintar só essa paredinha aqui de branco, eu tenho aqui a contabilidade de 5 metros quadrados para repassar ou para comprar tinta ou para passar para o pintor. Então é bem legal e bem fácil da gente utilizar essa ferramenta aqui do SketchUp. Então olha só, a gente aplicou aqui a madeira por dentro e eu vou continuar ainda dentro do bloco porque aqui fora eu quero aplicar um outro tipo de material. Então vou explorar aqui um pouquinho porque a gente tem vários materiais. Eu vou aqui nesse outro exemplo e eu vou pegar esse tipo de revestimento aqui, ó. É como se fosse um concreto marcadinho. Então, ó, eu clico aqui e ele aplicou já para mim dentro dessa face. Mas vamos supor que você queira rotacionar essa textura. Para você fazer isso, depois que você aplicou aqui a textura na face, você pode clicar com o botão de seleção, ainda com ela selecionada, clicar com o botão direito e aqui, ó, vai aparecer essa opção Texture e depois a posição dela. Quando você clica aqui, ele abre esse controle. Você não precisa clicar em nenhum deles agora. Esses controles a gente aborda de uma maneira profunda nos nossos cursos, mas somente para rotacionar, basta você clicar de novo com o botão direito e aqui ele dá, ó, Rotate 90 graus. Então, quando eu faço isso, ele já rotacionou essa textura para mim e aí é só clicar de novo e apertar o Done, tá? Que daí ele fixa exatamente essa textura aqui dentro. Porém, se eu pegar essa textura e colocar ela aqui de novo, ela vai estar errada de novo. E você não precisa passar por isso. É só você, ainda com o baldinho ativo, né, o seu cursor, ele transformado num baldinho, você pressionar a tecla Alt no seu teclado. Tá vendo que ele vira um conta-gotas? Aí é só você pegar a referência do material que já tá certo e aí sim aplicar na face que você quer que continue aquele desenho. Então, olha só, eu já vou vir aqui e já vou aplicar também nessas outras laterais. E prontinho, a gente já tem um revestimento externo diferente do nosso revestimento interno.
Eu também vou aproveitar e vou colocar simplesmente uma cor aqui nessa parte da frente. Então, para eu escolher as cores, eu volto aqui no meu menu e clico aqui em Colors. Tá vendo que ele me dá uma gama de cores? Eu vou escolher esse chumbo mais fechado e vou clicar aqui, olha, exatamente na finalização da minha volumetria. E prontinho, a gente colocou aqui a textura em toda a parte externa da nossa volumetria. E eu posso fazer a mesma coisa aqui dentro. Por exemplo, quero as paredes aqui pintadas num cinza. Então, escolhe aqui o cinza e depois clica na parede. Lembrando que você tem que estar dentro do grupo para isso acontecer, tá bom? Então, manipular a textura do SketchUp é muito simples e muito tranquilo da gente fazer. Bom, a gente já aprendeu a modelar, a gente já aprendeu a texturizar, mas agora a gente vai brincar de mobiliar esse espaço. E para isso, o SketchUp, ele tem uma das maiores bibliotecas de blocos em 3D, bloquinhos de cadeira, de pia, de tudo que você imaginar, tem dentro desse armazém que é o 3D Warehouse. E aqui a gente já tem uma conexão direta com o SketchUp. O 3D Warehouse, ele fica aqui, olha, exatamente nesse botão. Quando você clica, ele abre essa interface e aqui você digita exatamente o que tiver na sua cabeça. Então eu quero colocar um sofá. É só colocar aqui o termo que você quer pesquisar, apertar o Enter que ele vai te dar um monte de sofás para você baixar. A gente já deixou uma seleção super bacana que aí eu vou pedir para você fazer exatamente esse ponto, tá? Você vai colocar aqui, ó, chalé, leve design e apertar o Enter. Não vai aparecer nada, não tem nenhum problema. É só você vir aqui em coleções, tá? Que a gente deixou aqui separadinho alguns modelos para você usar e experimentar aqui dentro. Quando aparece essa coleção, você clica dentro dela e aqui a gente tem uma série de mobiliários que a gente vai colocar. Vamos começar lá pela cama. Tá vendo que aqui, olha, a gente já tem um modelinho de cama prontinho para você usar? Então, uma vez que você escolheu o que você quer começar a usar, é só clicar aqui em Download. Aqui, como a nossa cama tá com 6 megabytes, ele tá falando que tá um pouquinho pesado, mas não tem nenhum problema, é só você clicar para fazer o download assim mesmo e ele vai carregar aqui para dentro do SketchUp. Tá vendo o que aconteceu? Ó, ele grudou uma cama aqui no meu mouse. E aí, olha, é muito importante aquelas ferramentas de navegação que a gente falou lá no começo para você conseguir posicionar ela adequadamente. Então aqui, ó, coloquei a cama no cantinho da nossa volumetria e pronto. A gente já tem aqui um primeiro bloquinho, que esse aqui a gente inclusive escolheu com muito carinho, ele tá bem modelado, olha, tem até as dobrinhas da cama para você usar. Vou continuar na nossa mesma coleção e agora eu vou colocar a parte da bancada, tá? Então eu clico aqui, ele de novo tá me dando a mesma mensagem, que é um arquivo um pouquinho mais pesado, mas não tem nenhum problema. A gente clica aqui para fazer o download desse modelo e de novo ele carrega colocando aqui pra gente dentro da modelagem. Então, ó, dei esse clique aqui e ele já posicionou pra gente. Carol, mas ele tá errado, né? Ele tá rotacionado errado. E aí é muito legal que eu quero te mostrar essa próxima ferramenta, que é o Rotate. Aqui é muito simples, ó. Mesmo com a ferramenta Move selecionada, tá vendo que existe aqui, olha, uns pequenos pontinhos, uma cruz vermelha. Quando você posiciona o mouse sobre ela, tá vendo que aparece esse transferidor na nossa tela? É só você dar um clique enquanto tiver exatamente nessa forma aqui, aparecendo o transferidor no meio. Você dá um clique e aí você movimenta o seu mouse para a direção correta. Ó, no caso aqui eu tô rotacionando 180 graus, tá? E aí eu dou um último clique para ele fixar. Eu já ajustei a minha rotação e agora eu posso clicar em alguma parte aqui da minha volumetria e posicionar ela agora num canto certinho aqui dentro da minha cabana. E se você quiser ser bem estratégico, ó, vale até a pena você clicar nesses pequenos pontos que o SketchUp dá, travar a sua setinha e aí encostar exatamente na quina da parede. Olha só que legal, a gente já tem aqui a parte da bancada da cozinha, né? Esse espaço é todo integrado, então vai ficar bem bonito. A gente já colocou uma cuba, já colocamos aqui um cooktop, já tem a parte da mesa, vai ficar bem interessante a nossa modelagem. Bom, o que está faltando na cozinha? Provavelmente uma geladeira. A gente já deixou aqui também separado o bloco da geladeira.
ele vem aqui de novo grudado no mouse e eu vou posicionar ele mais ou menos aqui. E aí é só continuar a brincadeira. Ó, agora eu vou vir aqui para a sala e vou colocar o nosso sofá. Clico aqui, ele provavelmente vai dar essa mensagem de novo. A gente fez um trabalho de colocar uns bloquinhos bem bonitinhos para você já ter aí a construção do seu 3D. Ó, vou posicionar o bloco do meu sofá mais ou menos por aqui e também vou puxar outros elementos, como por exemplo a nossa cadeira. Ela aqui tá bem miudinha, mas vai dar pra gente ver certinho. Essa cadeira também ela é bem bonita, é uma cadeira no estilo meio nórdico, então ela vai combinar bem com todo o aspecto aqui da nossa modelagem. Ó, e ela veio de novo rotacionada pra gente numa posição diferente. Então vou vir aqui, olha, muito sutilmente no mouse, você clica e movimenta até chegar no eixo verde. E aí depois é só clicar em qualquer ponto aqui da modelagem para empurrar ela para o local certo. E aí a cadeira, né, a gente colocou uma só, mas a gente sabe que tem mais cadeiras. A gente pode colocar 3 cadeiras, 2 cadeiras, aí depende do quanto de assentos você quer aqui dentro da sua volumetria. E para você fazer uma cópia para a lateral, basta você clicar em algum ponto aqui da modelagem, apertar o Ctrl no seu teclado e movimentar para o lado. Por exemplo, aqui, ó, eu estou fazendo uma cópia e eu posso fazer mais outra cópia exatamente com o mesmo comando, tá? Porém, se você quiser copiar exatamente na mesma distância, você pode fazer um atalhozinho que é muito legal. Você faz novamente aqui o Move, tá? Então, eu selecionei a ferramenta de movimento. Eu vou até mudar o ângulo da câmera para você enxergar melhor. Vou virar para cá para a gente ver certinho a parte de trás aqui da cadeira, tá? Então, ó, cliquei aqui e apertei o Ctrl. Coloquei ela para a lateral e posicionei a cadeira seguinte. Então, aqui, ó, dei mais um clique. Mas eu quero que ele faça exatamente mais uma cópia. Então, o que eu faço? No meu teclado, eu digito 2 e depois aperto o sinal de vezes. E depois aperto o Enter. O que ele faz? Ele copia em sequência exatamente a distância do primeiro. Então, fica bem fácil da gente fazer várias cópias. Ah, se eu quero 50 cadeiras, só digitar 50 e o sinalzinho de vezes, que aí ele vai fazer as cópias múltiplas. Vou voltar aqui para frente do nosso 3D. Vou colocar esse sofá um pouquinho para trás, porque aqui a gente ainda tem uma varanda. Inclusive, eu já vou determinar aqui a parte da varanda. Para isso, olha só, eu vou entrar dentro do modelo da casca, eu vou selecionar essa linha aqui da borda, vou clicar com Move e vou fazer o mesmo processo. Eu vou selecionar e vou copiar essa medida ali para trás. Aqui no nosso croquis, ele tá com 2,85 de varanda. Então, ó, esse daqui é um ponto que eu preciso saber, porque eu preciso reorganizar esses modelos aqui para trás. Então, vou jogar todo mundo um pouquinho para trás. Para selecionar cada um desses modelos, eu tô pressionando o Shift no meu teclado. E aí fica fácil da gente selecionar todos esses equipamentos e depois vir com o Move e afastar eles um pouquinho para trás, tá? E aí a gente vai começar a organizar o nosso espaço. Deixa eu ver aqui se a geladeira não entrou dentro da parte da cama. Inclusive, aqui dentro do 3D Warehouse, a gente criou esse Breeze. Então, vou clicar aqui para adicionar já ele, porque ele vai servir como uma espécie de divisão desses espaços, justamente para a gente não ficar aqui da cozinha vendo totalmente a parte da cama. Ó, vou dar um zoom out, clico aqui na ferramenta de seleção e prontinho, a gente tem aqui a diferença entre eles. Ah, Carol, queria muito que esse Breeze chegasse até a quina da casa. Aí a gente tem uma outra ferramenta que é o Scale, que a gente pode fazer isso. Ó. Quando eu clico aqui, ele me dá algumas arestas em que eu posso posicionar e depois indicar a linha que eu quero que ele cresça. Tá vendo? Ó? Então fica bem simples da gente ir criando esses aspectos aqui dentro do SketchUp.
Bom, vamos lá, vamos ver o que mais que tem de bloquinho pra gente explorar. A gente colocou aqui também uma poltrona bem bonita, uma poltrona butterfly. Essa daqui também tá um pouquinho mais pesada, mas vale a pena porque ela deixa esse espaço bem bonito. Então, ó, grudei ela aqui dentro e ela tá um pouco afundada no nosso piso. Isso é uma questão que a gente tem que ter muita atenção à medida que a gente vai projetando, tá? Então, ó, se ela vier com a movimentação estranha, lembra de clicar aqui no Move. Você pode clicar em qualquer lugar em que você consiga enxergar para criar esse parâmetro, ó, tá vendo? Eu cliquei aqui na parede, travei a setinha do meu teclado porque eu quero movimentar ela só para cima e aí sim ajusto aqui a parte da altura para ela ficar bem certinha no piso. E de novo, quero rotacionar ela, quero deixar ela mais ou menos inclinada em relação ao sofá. Basta, ainda com o Move selecionado, você posicionar aqui em cima até transformar no transferidor e aí sim posiciona ela de acordo com a sua volumetria. Vou colocar ela mais ou menos, deixa eu ver aqui. Vou colocar ela por aqui e depois a gente movimenta caso seja necessário. O sofá, eu vou afastar ele ainda um pouquinho mais ali para trás. Bom, a gente colocou esses elementos, mas a gente deixou aqui também, olha, a parte de uma lareira. Então, vou fazer o download dela para a gente colocar aqui num cantinho. Ó, coloquei a minha lareira exatamente nesse canto. Olha só que bonitinha que fica. E também a gente colocou aqui, ó, uma luminária de parede. Então, ó, venho aqui, posiciono. E aqui uma coisa legal da luminária de parede. Para a gente ajustar, a gente vai fazer exatamente como a gente fez aqui na bancada da cozinha. Primeiro eu coloco ela em algum ponto aqui do meu 3D. Depois eu coloco o pontinho do Move, exatamente onde vai encostar na parede, e aí eu venho com a minha tecla no teclado e aí sim ajusto exatamente para ela ficar colada. Aí eu repito mesmo o processo para cima e depois empurrando ela também para cima ali do meu sofá. Vou dar uma olhada dessa outra lateral para a gente ver se ficou interessante. Acho que tem que empurrar um pouquinho mais, porque senão ela vai bater aqui na nossa esquadria de fechamento. Mas é isso. Depois desses ajustes a gente pode ir fazendo. Carol, ficou legal, mas ficou cortada um pouco aqui a nossa lareira. Seguindo toda essa dinâmica que a gente já vem falando, você pode vir aqui, olha, entrar dentro do bloco da lareira, selecionar esse topinho dela e também com o Move, exatamente como a gente fez no teclado, vir aqui e travar o eixo de cima para que essa chaminé ultrapasse realmente a parte do telhado. Então, vai ficando bem bonitinho e bem ajustada a nossa modelagem. Bom, de novo, para não ficar muita coisa, a gente vai encerrar essa aula por aqui. Eu quero que primeiro você coloque as texturas aqui que a gente indicou dentro da cabana e depois conecte aqui o 3D Warehouse, pesquisa aqui por Chalé Leve Design, lembra de clicar em coleções para aparecer toda a coleção que a gente fez para a seleção aqui do chalé e também começa a popular com mobiliário para a gente evoluir para a próxima aula, que é onde a gente vai fazer os fechamentos de esquadria.